Fala galera, muito boa noite, bem-vindo ao Rio Preto Revista Podcast, episódio número 16. Hoje um tema bem bacana aqui para você que nunca ouviu falar ou já ouviu falar e quer conhecer um pouco mais sobre quiropraxia. Isso mesmo, o convidado ele é fisioterapeuta e vai falar sobre esse assunto aí com a gente em detalhes. Eu queria só agradecer de início aos nossos patrocinadores, tá? Os nossos apoiadores da Rio Preto Revista, que sempre estão com a gente nos eventos, nas entrevistas, enfim, em tudo que a Rio Preto Revista traz de conteúdo para você aí com comodidade. Alma Jeep, a Motochef Rio Preto, Max Muscle Mirassol, Munhoz Alimentos, Nutragold, Touch Sports, Best Drink e agora também seja muito bem-vinda Escola Guga de Rio Preto. O nosso convidado de hoje, ele é fisioterapeuta, ele é especialista em quiropraxia, ortopedia, traumatologia e também desportivo. Dr. Diego Rodrigues, seja muito bem-vinda à Rio Preto Revista. Boa noite, desde já agradeço o convite. Espero tirar todas as dúvidas aí da galera e fico à disposição aí, desde já da revista Rio Preto, para tudo que precisar. Maravilha! Obrigado você por ter aberto o seu espaço aqui em Rio Preto para a gente. O Dr. Diego Rodrigues, ele atende aqui em Rio Preto, aqui bem pertinho, paralela à Avenida Badibacite, bem perto ao centro, na Clínica Reabilitar. A Clínica Reabilitar, ela fica na rua Luiz Antônio da Silveira, número 1812, Boa Vista. Como eu disse, bem aqui na paralela à Avenida Badibacite, super fácil acesso. Então entra aí na clínica, no Instagram da Clínica Reabilitar. Doutor Diego, vamos lá. Hoje nós temos um assunto bem bacana, né? Quem nunca sofreu com dores, né? Hoje a gente vive com a comodidade do controle remoto, na palma da mão, deitado no sofá, o celular ou o tablet sempre a ponta dos dedos, né? A gente acaba às vezes ficando em posições erradas, ou mesmo a gente trabalha muito na frente do computador, né? E tem também a questão do envelhecimento, óbvio, né? Das pessoas, a questão também da prática de exercício físico. Então, assim, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Dr. Diego, para as pessoas que não te conhecem aí, saberem um pouquinho da tua experiência. Eu sou o Dr. Diego Rodrigues, sou nascido no Guarujá, sou formado em fisioterapia, pós-graduado em ortopedia, traumatologia desportiva e quiropraxia. No Guarujá eu tenho um instituto também, chamado de Instituto de Fisioterapia e Saúde Integrada do Guarujá. Vim aqui para Rio Preto para agregar na saúde, para dar meu melhor, para ajudar atletas, você falou em lesões, mas também não só em lesões, mas também prevenir para não ter qualquer tipo de lesão. Então a gente é especialista no assunto e lá no Guarujá a gente trabalha bastante com atletas e a gente está trazendo isso daqui para Rio Preto. Maravilha! Nós vamos falar isso aí, em detalhes, todas essas orientações, essas indicações, tanto da fisioterapia quanto da quiropraxia, que é a sua especialidade. O Diego, fala pra gente. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente ouve falar da quiropraxia são várias indicações, né? Na sua opinião ou na tua experiência, quais são as indicações dos problemas que as pessoas têm, ou mesmo a questão da prevenção, no caso de quem pratica um esporte? Quais são as melhores orientações que você dá para quem quer realmente ou evitar uma lesão, ou ter uma postura melhor, ou evitar eventualmente dores? Quais são as indicações? Para quem pratica esporte, óbvio, para quem às vezes tem mais idade, mas fala para a gente quem poderia procurar, por exemplo, os serviços da sua especialidade. População como um todo, tanto os esportistas como quem não pratica esporte. Eu costumo dizer que a quiropraxia trabalha como se fosse uma mecânica para um veículo. Você vai lá fazer manutenção do seu veículo mensalmente ou pelo menos uma ou duas vezes no ano e para prevenir para aquele veículo não ter um problema maior. E o nosso corpo trabalha da mesma forma. Então, dentro da quiropraxia, a gente faz uma prevenção também para não deixar o corpo lesionar ou ter algo pior. A quiropraxia é uma terapia que avalia, trata e previne qualquer distúrbio do corpo como um todo. Então, por exemplo, seria legal a gente explicar isso mesmo, né?
Porque às vezes a pessoa fala, não tô com nenhuma dor, não vou lá. Não, não é nada disso, pelo contrário. É justamente se você não está, para você continuar sem dor, é legal essa prevenção, né? Sim, sim. E também tem pra gente melhorar a performance no esporte. Por exemplo, agora levando um pouquinho pro lado do esporte. Vamos pro beach tênis. Beach tênis lá você faz muitos movimentos repetitivos, movimentos às vezes que te sobrecarrega determinadas estruturas. Se não estiver preparada, você vai ter lesão lá na frente. Então a quiropraxia, ela limpa o movimento para você conseguir melhorar sua performance e fazer de uma forma que você não tenha lesões lá na frente, ou minimize o risco de lesões. Bacana, você falou do beach tênis, que é um esporte que ele é praticado na areia, por exemplo, né? Tem também o futevôlei, o crossfit também? Todos os esportes. Como eu te falei, para pessoas que também não praticam esporte, podem estar procurando para fazer uma avaliação, e é através dessa avaliação que nós fizemos, que não precisa também de um encaminhamento médico para você passar com um especialista de quiropraxia. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, então ele é capacitado para te avaliar, para te diagnosticar. É feito testes ortopédicos, que através desses testes ortopédicos a gente tem um diagnóstico para a gente fazer o tratamento daquele paciente. Bacana, é isso que eu ia te perguntar, você já me respondeu. Então não há necessidade de uma pessoa, por exemplo, que ela quer fazer uma prevenção, ou ela quer conhecer como que funciona, ela pode vir diretamente na clínica, não há necessidade desse encaminhamento médico prévio? Nenhuma. Como eu te falei, o quiropraxista ou o fisioterapeuta, ele vai fazer testes, e através desses testes funcionais, ortopédico, também pode ser neurológico, ele vai fechar um diagnóstico e fazer um tratamento em cima daquele diagnóstico. Que bacana. Vamos falar agora do assunto que é bem legal. Como que é uma sessão de quiropraxia? Às vezes as pessoas não têm noção do que é, né? Como funciona. Como que funciona? Por exemplo, a pessoa vem na clínica, agenda o horário, é feita uma avaliação antes. Conta pra gente. A pessoa entra em contato conosco, e aí a partir disso a gente agenda um horário, porque é um horário específico para aquele paciente, tá? E dentro dessa sessão eu inicio com uma avaliação. Eu vou avaliar o corpo como um todo. Um exemplo, você está com dor no seu ombro, eu não vou avaliar só o seu ombro, vou avaliar lá a sua coluna, porque às vezes tem um problema na sua coluna que está refletindo no seu ombro, que aí através da avaliação eu vou estar conseguindo entender o que está causando aquela dor no seu ombro, e aí vou tratar em cima do que está causando, não somente no sintoma da dor no ombro. Entendi. E é interessante, Diego, que às vezes, principalmente na família, né, tem os achismos, né? Eu falo que o Brasil é cheio de técnico e médico, né? Todo mundo quer entender um pouquinho de futebol e de medicina, mas às vezes a gente fica lá em casa com dor, reclamando de dor, às vezes por semanas, às vezes, né? E não procura um especialista, sendo que, como você mesmo explicou, não precisa de um encaminhamento, basta você agendar um horário, ver a disponibilidade da agenda, óbvio, e você vir aqui e realmente ter esse primeiro contato. Isso é muito bacana, né? Sim. E também, eu gosto também de ressaltar, como a gente estava falando da questão também de como é uma sessão de quiropraxia, muitos pensam que você vai chegar aqui e a gente vai te instalar ou te manipular. Mas não é sempre, a gente manipula aquilo que necessita ser manipulado. A pessoa tem alguma restrição, que a gente, dentro da entrevista que a gente faz na primeira sessão de um paciente, que seria a avaliação, a gente identifica as bandeiras vermelhas, e através disso, às vezes a gente faz uma sessão de quiropraxia sem instalo nenhum. A gente tem várias técnicas que a gente pode estar utilizando dentro de uma sessão de quiropraxia para se chegar no mesmo resultado, sem precisar manipular. Então, a questão não é só o instalo. E muitas das pessoas que têm esse hábito de ficar se instalando dentro de casa ou de qualquer forma, não faça, porque isso daí pode prejudicar na sua saúde. O que a gente faz aqui dentro do consultório são técnicas utilizadas da forma que deve ser utilizada, não de qualquer jeito, porque pode machucar. Exatamente, isso é importante, porque existe às vezes a gente vê alguma coisa, alguns profissionais no YouTube também, aquelas coisas mais assim, vamos dizer assim, clichê, né? Sim. E não é nada disso, gente. Cada caso é um caso, como o Dr. Diego explicou mesmo. Cada um tem que ter uma avaliação, tem que verificar qual que é o melhor tratamento, a melhor forma de lidar com o problema, né? Então não é simplesmente vir lá, eu vou ali, ele vai ter... Não,
a dor, na verdade, ela vem da lesão, e não do tratamento, é o contrário, né, Diego? Exatamente, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, qual que é a maior reclamação que você recebe aqui no consultório? É problemas relacionados ao esporte ou sei lá, mal postura? Então, tem relativo, porque assim, a gente já nasce envelhecendo. Sim. Então, a dor faz parte do nosso envelhecimento. Sim. Então, por isso que a gente tem que minimizar o máximo possível as condições de ter dor. E no esporte, depende muito do esporte. Se a gente pegar um exemplo, um atleta do futebol, muito entorse, problema de ligamentos, do beach tênis, epicondilite, problemas de coluna também, que vem bastante paciente. Então é muito relativo. Cada caso é um caso, cada esporte tem a sua particularidade, né? Exato, e cada esporte você tem uma sobrecarga maior em determinado grupo muscular ou grupo articular, então varia muito de pessoa para pessoa também, da prevenção. Hoje está muito forte essa questão dos atletas fazerem a prevenção, ter a gente fala, tem um fisioterapeuta para chamar de meu fisioterapeuta. Então todos os atletas aí de alto nível têm o seu fisioterapeuta, tem o seu quiropraxista. Sim. Então estão procurando com mais frequência esses profissionais para melhorar e prevenir quadros de lesões. E o legal, com certeza, e além disso, é bacana que a informação vai levando, né? Por exemplo, esse conteúdo que a gente está aqui trazendo para as pessoas, para os nossos seguidores aí, o Preto Revista, é sensacional também, porque às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Faz uma certa confusão, né? E às vezes tem como resolver o problema, que às vezes está te incomodando há tempos, e você fica lá enrolando, e hoje você tem informação que consegue saber o que o profissional faz, como que ele desenvolve o tratamento, às vezes até por uma questão de prevenção, como ele mesmo disse, você vai começar a praticar um esporte, tem que pensar, além do esporte, além de comprar o equipamento que você valoriza, lá vai pagar e tal, pensar também na sua saúde, né? Valorizar o seu eu, não é isso, Diego? Sim. Você falou dos equipamentos, nosso melhor equipamento é o nosso corpo. Se o nosso corpo não está bem, não adianta você ter a melhor raquete e seu corpo não está evoluindo da forma que deveria estar. E a gente tem que parar, porque nessa corrida, dessa loucura de vida nossa, quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal, mas espera aí, você tem que estar bem para isso, então você tem que se prevenir, você tem que ter uma orientação de um profissional, né? Sim. E tanto é que com o avanço, vamos levar novamente para o beach tênis, com o avanço do beach tênis, da procura pelo beach tênis, a gente tem muitos amadores que estão vindo nos procurando por conta de epicondilite, porque não está preparado para fazer determinado... O que seria? Seria inflamação de... Uma inflamação dos nossos ossinhos que temos aqui no cotovelo. Esse movimento que faz na raquete acaba lesionando. Sim. Como se fosse uma repetição, né, dos movimentos. Uma repetição, exato. E aí a pessoa não faz nenhuma atividade de fortalecimento, não prepara seu corpo para determinado esporte, e aí acaba lesionando, sobrecarregando. Toda a sobrecarga gera lesão. Sim. Então sempre bom ter essa consciência de fazer uma academia, fazer um trabalho específico de fortalecimento, mesmo que seja os amadores. Sim. Isso daí vai te prevenir e te dar mais, como eu posso dizer, melhorar a sua performance lá no esporte, e você vai viver com saúde. Com certeza. E agora uma pergunta pessoal. Você veio do litoral, né, do Guarujá. Sim. Tá gostando de Rio Preto? Tô gostando. Gostou de Rio Preto? Na verdade, tô me acostumando com o Rio Preto. Porque não tem praia, né? Não tem praia, é uma vivência muito diferente, mas assim, é uma cidade também fantástica. Tenho feito bastantes amigos aqui também, e estão me abraçando, e eu estou conseguindo mostrar o que eu faço com a galera lá do Guarujá, que graças a Deus no Guarujá a gente já tem um nome bem forte. Sim. Pelo menos 2 vezes no mês eu estou no Guarujá, fazendo atendimento no Guarujá. Então não abandonei a galera lá, ainda tô firme lá ainda. Aliás, um abraço para vocês do Guarujá, do litoral, né? Cidade maravilhosa. E que fez você a se apaixonar por essa área da fisioterapia, né? Da onde veio esse amor, esse interesse para você se especializar, né? Fala pra gente. Então eu era jogador, eu jogava, né?
minha vida inteira. Então você sentiu na pele, literalmente. Dentro do futebol. E a partir disso eu conheci a fisioterapia, porém eu não entendia o leque que é a fisioterapia, o tanto que a fisioterapia pode abraçar e ajudar muita gente. E aí eu fui pesquisar mais sobre a profissão e me apaixonei, e aí através do meu toque hoje eu consigo em uma sessão mudar a vida de uma pessoa, e isso daí é fantástico. É fantástico e é um amor. Eu acho que eu nasci para isso, nem era para futebol, não era para ser mesmo, não era para ser quiropraxista, fisioterapeuta. Que bacana. Estou muito feliz em poder ajudar todos que me procuram. Que legal, e é interessante que você teve do outro lado, né? Você foi atleta, né? Sim. Ainda acho que você é ainda atleta, porque você joga, porque eu estou sabendo. Mas então você passou por algumas experiências, né? E porque quem é atleta realmente está lidando com vários porque o instrumento de trabalho é o corpo, né? Sim. E o futebol, qualquer outro esporte de contato, principalmente, você está sujeito a ter uma lesão e tal. E então você passou por essa experiência de ter jogado como atleta e ver a necessidade de como é importante você cuidar do corpo, né? Sim, sim. Também a questão de ver os atletas de alta performance, como os profissionais, quem está por trás deles, como que eles trabalham, como é feito nos clubes para ter uma evolução e uma prevenção, como é o meio da fisiologia também, o entendimento para aquele atleta não ter a lesão. Isso daí me fez achar a fisioterapia e ir para dentro da fisioterapia. E, como eu te falei, depois veio a quiropraxia também, que foi um marco assim na minha vida, que quando eu comecei a cursar a quiropraxia e encostei no meu paciente, ele saiu do meu consultório muito melhor do que ele entrou, e mudando a vida de muitas pessoas que pensavam que não podia mais fazer uma atividade física, por exemplo. Com o meu toque, a pessoa, depois de 3, 4 sessões, no máximo 5 sessões, voltar a praticar uma atividade física, voltar a ter qualidade de vida e consequentemente, ter um envelhecimento com saúde, que é o que a gente busca. Não adianta a gente envelhecer e ficar lá deitado acamado, algo desse tipo. Então, isso daí é fantástico. Estou num caminho que eu sou apaixonado. Que bacana, isso é muito bom. E olha, eu já fiz sessão de quiropraxia, realmente corroboro o que você está falando, é muito bom, gente. Eu acho que é muito válido, até para você conhecer algo. Muita gente nunca fez, né? Nunca esteve fazendo uma sessão de prevenção, ou mesmo fazendo algum tratamento de alguma lesão. Mas é muito válido você também ter acesso a uma informação nova, né? Sim. E na prática, melhor ainda, porque é o que a gente estava conversando. A gente tem o nosso maior investimento, né, Diego? É o nosso corpo, é a nossa casa, né? Daqui a gente não muda, né? É daqui do orçamento até a morte. Então a gente tem que cuidar da nossa casa, tem que cuidar fazer uma atividade de fortalecimento, procurar um profissional que realmente possa te acompanhar numa atividade física ou no envelhecimento, né? E fala uma coisa, você cuida também, assim, por exemplo, de vários membros de uma mesma família? Como que é isso? Porque às vezes a gente fala em casa, né? Eu vou, sei lá, no dentista, cada um procura um profissional. Mas é bacana também a família, às vezes, vir junto, né? Na verdade, assim, na minha área, é muita indicação. Muita indicação. Então, quando você passa a mudar a vida de uma pessoa, você pode ter certeza que ela vai chegar em casa lá e vai comentar, e aí vai vir primo, prima, tio, só falta trazer o papagaio para a gente tratar também. Mas é muita indicação, graças a Deus as pessoas têm reconhecido a quiropraxia como uma terapia que realmente muda vidas. Com certeza. E uma pergunta, uma curiosidade minha, é mais homem ou mulher que procura os serviços? Ser humano. Não tem essa... Não tem. Porque a gente sempre acha que a mulher se cuida mais que o homem, né? É muito relativo. Hoje eu acho que mudou muito isso daí. Os homens estão começando a se conscientizar e procurar se cuidar. E por também os homens fazerem muito trabalho braçal, acaba se machucando um pouquinho mais. E aí, na hora da dor, vai ter que procurar um profissional. Não tem jeito. E tem acontecido deles procurarem, sim. Eu acho que é igual, hoje está igual. Está pareado. Aliás, você me falou num assunto importante. A gente
passa muitas horas, às vezes, sentado, né, no computador, às vezes muita gente trabalha, ou mesmo no esforço físico, né? Com o avanço da fisioterapia, da quiropraxia, dos estudos, né? Com o avanço também dessa mentalidade de se cuidar, de fazer uma prevenção, às vezes dos clubes, da associação, das arenas, também disponibilizar um profissional para os alunos, ou, enfim, para os jogadores, né? Isso é uma coisa um pouco mais recente, né? Sim. Vamos dizer assim, recente que eu digo de algumas décadas para cá, né? E também com esses novos empregos relacionados também à repetição, computador, essa coisa de ficar muito tempo sentado, né? Isso também deve ter surgido muitos casos novos, muitos mais pacientes, né? Eu deduzo mais demanda também para a área. Começando a utilizar a tecnologia ao nosso favor, que é o que a gente tem que fazer. Sim, mas eu quis dizer no sentido de, por exemplo, a gente ficar muitas horas sentado. Hoje você pega as crianças, por exemplo, elas ficam, né, horas e horas numa tela. Isso acaba mexendo muito a questão postural, né? A gente tá com uma geração, que é a geração do celular, do tablet, de ficar muito tempo ali no sofá, ou uma postura inadequada na cama, deitado de qualquer jeito. Isso tudo vai te trazer problemas futuros. Ou às vezes a criança adquire uma escoliose, que é uma curvatura lá na coluna, por ficar muito tempo lá deitado no sofá de uma forma que não devia. E isso tudo lá na frente vai ter que fazer um tratamento. Vai ter um custo, né? Vai ter um custo. A gente costuma dizer que a conta não vem agora, a conta sempre vem depois. Vem depois. Então, e com questões no trabalho, empresas multinacionais, a maioria delas tem um fisioterapeuta que trabalha dentro da empresa, que faz, a gente chama de ginástica laboral, que para ali Sim. o serviço em determinados horários para fazer um alongamento, para fazer algum tipo de atividade que desliga ela ali, e tem vários estudos que comprovam que aquela pessoa produz mais após uma atividade física, parar ali no meio do serviço. Fazer uma pausa, né? Que bacana. Exato. E o índice de lesões também diminui para quem tem esse hábito de parar ali, fazer um alongamento, não ficar o tempo inteiro ali pilhado, tensionando toda a musculatura, tensionando tudo, e que lá na frente isso daí vai te gerar lesão. Então, tudo tem que ser pensado, a forma de ergonomia, que é adaptar o ambiente de trabalho. Tem fisioterapeutas que trabalham com parte de ergonomia, que ele vai adaptar ali a altura do seu notebook, a altura do seu assento, o seu âmbito de trabalho, para você não ter sobrecarga ou diminuir muito essas questões de posturas irregulares. Perfeito, maravilha. E realmente é uma coisa que a gente às vezes não se atenta na correria do dia a dia, né? Mas às vezes o trabalho ou mesmo em casa, a gente acaba tendo posturas totalmente erradas que lá na frente, com a recorrência dessas posturas errôneas aí, vai criar algum problema. Por isso que é importante você se ligar, tomar atenção dos seus filhos aí, ó, na questão postural, na hora do almoço, na hora do relaxamento, é fundamental. Agora, uma pergunta que eu ia fazer para você na questão de esporte, né? Você deve gostar muito, provavelmente porque você foi atleta. Uhum. Hoje, por exemplo, existem muitas formas do atleta se preparar, né? Seja um atleta social, amador ou um profissional, né? Sim. E a gente vê muito também essas questões do alongamento, que eu acho que é muito importante, né? Tanto às vezes antes do jogo. Fala um pouquinho dessa questão do preparo do corpo para a atividade física. Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma inscrição numa academia, numa arena, num curso, numa aula, mas não faz nenhum preparo, né? Sai correndo, chega lá correndo, já vai para a atividade. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente que trabalha no âmbito de esporte, a gente faz, o preparo pode ser uma liberação miofascial, a gente pode ser um alongamento ativo, para estimular aquele corpo, para mostrar aquele corpo que ele vai iniciar uma atividade. Não adianta você vir correndo, do exemplo do trabalho, todo tensionado, ir lá e fazer algum exercício, porque isso daí pode te machucar lá na frente, ou pode te machucar você está fazendo lá um levantamento para ombro, com o trapézio todo tensionado, você vai machucar, não tem jeito. Então você tem que chegar, você tem que ativar a musculatura, fazer algum trabalhinho de ativação, se puder fazer uma liberação miofascial desses campeonatos que tem, a gente trabalha muito na questão de liberação miofascial. Conta pra gente o que é
para quem está em casa fica perguntando, que às vezes é interessante. Explica para nós que somos leigos. Então, a liberação miofascial, nosso corpo, às vezes, por tensões, ficam muito restritos, muito contraídos. Então, a gente solta bem aquela musculatura para ele melhorar a performance e conseguir fazer determinados movimentos com mais facilidade. E aí, a partir do deslizamento ali que a gente faz dentro do músculo, da fáscia muscular, que por isso que é chamado de liberação miofascial, porque é a fáscia muscular e o músculo que a gente trabalha. Através disso, a gente consegue liberar a substância do corpo que nutre lá os tecidos que podem ter lesões e diminui a possibilidade daquela pessoa ter uma lesão praticando quando ela começar a prática do esporte. Quando você está disputando um campeonato, a gente tende a tensionar um pouquinho pela pressão ali do campeonato e tal. Então, essa parte de liberação miofascial antes e depois de um campeonato, por exemplo, é fundamental. Tem resultados fantásticos e diminui muito o índice de lesões por conta dos movimentos que são feitos dentro do esporte. Maravilha, Diego. Diego, uma curiosidade. A cãibra, né? A famosa cãibra, né? A gente está assistindo futebol lá em casa, aí o atleta para lá, fica se contorcendo lá, é a famosa cãibra. A cãibra, ela tem como evitar? Na verdade, a cãibra, ela ocorre quando o teu corpo está bem desgastado. Então, às vezes ele não está nutrido da forma que deveria, às vezes você não tem um nutriente que deveria ter dentro do seu corpo, que aí facilita você ter uma fadiga muscular e ter uma cãibra. Então, tudo isso interfere na alimentação e também a questão de nutrição. Então, tem que tomar bastante água lá na prática do esporte, que vai ajudar bastante a prevenir a cãibra. Não que não vá ter, mas vai diminuir o índice de você ter uma cãibra. Entendi. Agora, uma dica que você vai dar para o atleta, principalmente o amador, social, que a gente fala que é a grande maioria, né? O que você daria de dica como profissional, uma prática de exercício, ou beach tênis, ou um futevôlei, ou um crossfit, né, que são os esportes que estão em voga aí no momento, além de, claro, fazer uma prevenção com você. Você já falou da questão da alimentação, né, que eu acho que é importante, né? A questão também, por exemplo, que a gente às vezes não se fala, né, mas é a questão do descanso, né? Descansar o corpo, preparar o corpo. Sim, o descanso é fundamental. O nosso corpo não é uma máquina, que até as máquinas falham quando é utilizado o tempo inteiro. Então, nosso corpo, às vezes, precisa do descanso, a gente tem que respeitar os nossos limites, saber entender aquilo que o nosso corpo está nos passando, porque nosso corpo ele dá sinais o tempo inteiro. Às vezes, como você havia mencionado, você está com uma dorzinha e não vou no profissional, vai deixando, e daqui a pouco aquela dorzinha vira uma dorzona e ainda leva a outros problemas junto com ela. Então, entender o que o seu corpo está te passando e procurar profissionais para estar te ajudando e diminuir o índice de você ter algum problema. Gente, que bacana. Eu acho que quanto mais a gente tiver informação sobre como cuidar melhor do nosso corpo, é muito válido, gente. Então, assim, dá um like aí, compartilha esse vídeo para você que vê que é daquele teu amigo, teu familiar, que sabe que está precisando, teu parceiro de jogo, que está precisando aí de um cuidado. Olha o Dr. Diego aqui com a experiência dele, com esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo para você. Diego, eu gostaria que você fizesse, a gente está chegando no finalzinho aqui do podcast, fizesse umas considerações para a gente. Por favor, convide o pessoal para conhecer um pouco mais, né, dessa prevenção, desse tratamento, da quiropraxia, esse universo maravilhoso que está, gente, ao nosso dispor. A gente tem que buscar o que é melhor para nós, para nossos filhos, para nossa família. Então, antes de finalizar, eu só queria mencionar uma situação, peço licença. Claro. Só para mencionar a questão de, às vezes, que é um problema que é muito comum na população, que é a hérnia de disco. Tem muitos pacientes que têm hérnia de disco e acham que não pode fazer uma atividade física. Vamos contar para o pessoal o que é hérnia de disco, para quem às vezes não sabe, às vezes até tem, não sabe o que é. Explica para a gente, Diego. Então, a hérnia de disco ela tem algumas etapas. A primeira etapa, protusão, extrusão e sequestrada, que é a última etapa. É um desgaste lá da nossa vértebra que ela extravasa para fora
do nosso canal vertebral e acaba comprimindo e às vezes te dá formigamento, te dá fraqueza e às vezes você tem um problema pior. Então, por exemplo, como eu disse, ela tem várias fases. Um exemplo, você está numa protusão, que é uma fase número 1. Você pode estar regredindo essa protusão realizando uma atividade física, fazendo um tratamento com um quiropraxista, por exemplo, e não deixando essa hérnia extravasar. E aí extravasou, cirurgia, infelizmente. Ou seja, quanto mais você buscar um atendimento para aquela dorzinha que começou às vezes pequena, ou às vezes já começou intenso, mais atenção, mais urgente é para você buscar os cuidados de um profissional. É isso? É isso. Maravilha. Eu agradecer então aqui a clínica Reabilitar aqui de Rio Preto. Muitíssimo obrigado, Dr. Diego, pela aula que nos deu de quiropraxia. É sempre muito bom, como eu falei, a gente ter acesso à informação, né? Parar de sofrer, às vezes, com um problema que é tão fácil solucionar, às vezes, né? Claro, depende de cada caso, né? Mas está aí ao nosso alcance. Então, busque aí informação, busque o conhecimento e, claro, pare com sua dor. Galera, a Clínica Reabilitar do Dr. Diego Rodrigues fica aqui na rua Luiz Antônio da Silveira, número 1812, na Boa Vista, paralela à Avenida Badibacite, é super fácil o acesso, tá bem paralelo aqui. Perto, como chama esse posto aqui, ô Diego? Você lembra o nome? Ipiranga. Posto Ipiranga, bem do lado aqui, super fácil, galera, bem pertinho do centro. Então, agende sua consulta, vai ter aqui o Instagram da clínica também, do Diego. Siga o Diego para mais informações. Diego, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço aí o espaço na revista. Fico à disposição de toda a população aí que queira, que tenha alguma dúvida, pode me chamar no Instagram. Lá dentro do meu Instagram tem meu WhatsApp também, vocês podem me chamar, eu tiro lá qualquer dúvida. A Clínica Reabilitar fica de portas abertas. Nós temos, a gente falou aqui de fisioterapia e quiropraxia, mas também temos atendimento de RPG, também temos atendimento no Pilates. Então a gente quer fornecer uma qualidade de vida para a população como um todo. E podem ter certeza que vocês entrando aqui dentro da Clínica Reabilitar, vocês não vão sair da forma que entrou. Tá? Bacana, bacana, é isso. Falou tudo. Diego, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Galera, venham conhecer a Clínica Reabilitar, o Dr. Diego, faça um agendamento de uma consulta, de uma avaliação, galera, e de repente você vai mudar a tua condição de saúde aí, ó, de uma forma que você nem imaginava. Valeu? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.